두루 매. 두루 매. Leroy Merlin.
isso? Toque, estoque. Me vi arrastando a mesa e o iPad. Achei que eu deveria começar grunhindo também, adaptando-me à realidade. Mas interessante que uma peça como essa, ela por mais cômica que seja, ela ilustra muito o vilão de hoje, onde as coisas são muito importantes dentro do materialismo, porque ele se define como isso. As coisas são muito importantes para o materialismo, e o pensamento do materialismo é: eu sou o que tenho, e eu preciso conquistar cada vez mais, eu preciso adquirir cada vez mais, eu preciso ter cada vez mais. Por isso que a nossa televisão tem propagandas e comerciais cada vez mais, porque materialismo não é brincadeira, o consumismo não é brincadeira, é algo que nos influencia, é algo que nos invade. No mundo evangélico, ele se tornou algo que é inerente a nós, pois nós estamos consumindo o evangelho, e o evangelho se tornou algo comercial também. Mas vamos discorrer um pouco a respeito disso. Semana passada a gente começou sobre os vilões da alma, e a primeira coisa que disse foi: Deus existe. E em cima dessa pergunta, nós trabalharíamos em cima de toda essa série. Deus existe, este é um fato. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o cristianismo, que se baseia em cima da Bíblia, a Bíblia parte do pressuposto de que Deus existe. Em nenhum momento a Bíblia ou o cristianismo se preocupa em explicar a existência de Deus, porque isso é óbvio. Deus existe. O que você precisa é ter fé ou não na existência de Deus. Se você quiser, você pode acompanhar isso no esboço que está no boletim. Quando você percebe, a Bíblia diz o seguinte: a criação, ela revela Deus, ela não prova a existência de Deus, ela revela Deus. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, ou seja, o céu diz quem Deus é e o firmamento anunciam o que Deus fez. A Bíblia também diz em Hebreus 1 que Deus é revelado em Jesus Cristo, que tendo Deus falado de várias vezes e de muitas maneiras, hoje Ele nos fala em Jesus, e a Bíblia depois acrescenta dizendo: quem olha para Jesus, olha para Deus. Se você quer ver Jesus, você vai ver. Se você quer ver Deus, basta você olhar para Jesus. Mas Ele também garante uma coisa: que se tem uma maneira de nós enxergarmos que Deus existe, a prova da existência de Deus é a lei dele impressa nos nossos corações. Esta lei impressa nos nossos corações, Romanos 2 diz que quando até o pagão, aquele que não conhece a Deus, ele sabe a diferença do certo e do errado e vive de acordo com essa diferença, ele reconhece, ou ele prova a existência de Deus, porque a lei de Deus está impressa, está gravada, está imprimida no coração dele, e esta lei impressa nesse coração prova a existência de Deus, apesar
apesar de que nós podemos abafar, apagar, excluir esta lei do nosso coração. E aí é como eu disse semana passada, quando Nietzsche reconhece a possibilidade do homem ter apagado essa lei do coração, dos corações, e aí ele reconhece que o homem fez isso, e ele em praça pública, quando ele escreve o livro, ele diz que saía gritando, dizendo, Deus está morto, Deus está morto. Não que ele tenha matado, ou ele como um ateu dizendo, Deus não existe, Deus está morto. Mas ele reconhece que a humanidade matou o homem, e ele matou Deus, dizendo, Deus não existe, Deus está morto, Deus está morto. E Dostoiévski acrescenta, dizendo, se Deus está morto, logo tudo é permitido. Então, se tudo é permitido, significa que a grande questão hoje em dia que nós temos que responder é se Deus existe. E aí está a questão maior. Deus existe? Se Deus existe, a sua lei está valendo. Se Deus existe, o que nós temos que viver é de acordo com a sua lei. E foi em cima de tudo isso que nós trabalhamos semana passada. Mas eu viro a página da semana passada, você pode entrar no nosso site e assistir a mensagem da semana passada. O que eu quero desenvolver essa semana é o seguinte. Eu particularmente acho que essa não é a grande questão, e nem para o vilão materialismo é a grande pergunta que nós temos que fazer. Eu não acho, e eu não creio que o homem esteja perguntando se Deus existe. Porque particularmente eu acho tão óbvio a existência de Deus, que eu acho impossível um ateu 100% genuíno, ou 100%. No fundo, eu acho que ele é ateu, graças a Deus. Mas, como recentemente até Stephen Hawking, quando diz que o universo existiria apesar de Deus, ou não precisa da existência de Deus, porque as leis que regem o universo, elas são tão perfeitas que o universo existiria apesar de Deus. Ele afirma que Deus não é necessário para que o universo passasse a existir. Uma das maiores mentes brilhantes da atualidade. E só que ele pausa e diz, a questão é, quem foi que criou estas leis? E eu achei isso tão bonito quando ele reconhece isso, que ele diz, talvez exista um Deus. Bacana. Porque a grande pergunta que eu acho que se tem feito, não é se Deus existe, mas a grande pergunta que se tem feito é, que tipo de Deus existe? Que tipo de Deus existe? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, que tipo de Deus existe? É um Deus cruel ou é um Deus bom? Porque se é um Deus cruel, eu entendo um monte de coisas. Mas se é um Deus bom, um Deus confiável, um Deus amoroso, um Deus bondoso, por que é que Ele permite uma criança morrer de câncer? Por que é que Ele permite uma mãe falecer deixando alguns filhos? Por que é que Ele permite um pai honesto, trabalhador, perder um emprego e de repente uma família toda sofrer privações? Por que é que Ele permite algumas tempestades ou algumas catástrofes que têm surgido na face da terra, coisas como tsunamis, terremotos, guerras e assim por diante? A questão não é que se Deus existe ou não, e eu não acho que os homens têm questionado a existência de Deus. No fundo, os homens têm questionado a bondade de Deus, porque se Deus existe, eles não aceitam essas catástrofes e essas maldades que existem. Então o que eles questionam é, que tipo de Deus existe? Porque no fundo, o Deus que existe, ele não pode ser um Deus que aceite a maldade. Ele tem que ser um Deus sempre bom. O fato é que Deus existe e Ele continua sendo bom.
continua sendo bom. E algumas leis foram estabelecidas por ele. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pegar o meu squeeze e eu jogar para cima e ele cair no chão, vai espirrar água para tudo quanto é lado. Essa é a lei da gravidade. Se eu pegar o Ayrton, jogar para cima, quando cair no chão, vai espirrar celebrando a recuperação para tudo quanto é lado. Não tem jeito. Se eu pegar a minha cunhada, jogar para cima e cair para o chão, vai espirrar professora para tudo quanto é lado, porque só fala isso. É criança, é escola, é educação de vida, e só fala nisso. Se eu pegar o meu cunhado e jogar para cima, quando cair, só vai espirrar rock and roll para tudo quanto é lado. Se eu jogar a Dani para cima, quando cair no chão, vai cair um monte de boca falando o tempo todo. Porque a lei da gravidade é assim, não tem jeito. Interessante, foi descoberto por Newton, em não sei quanto tempo atrás, ele olhava uma maçã caindo e ele estabelece uma lei universal. Ela funciona em qualquer ponto do universo. É uma lei estabelecida, reconhecida. É a lei que, se a inércia parar, a lua cai em cima da Terra, é isso? E a gente começa a perceber o seguinte, é algo que funciona, é lei, é regra, e lei é lei, não tem como falhar, não tem como parar, não tem como se desconsiderar. Por isso, quando a gente percebe que algumas regras e algumas leis foram estabelecidas por Deus, e elas continuam valendo. O fato é que com a entrada do pecado, a terra se tornou amaldiçoada, e esta é a nova lei, e lei é lei. Coisa que não existia antes. Quando você lê Gênesis 3:18, o texto diz assim, antes toda a terra era abençoada por Deus, e você podia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, e Deus dizia, olha, está tudo aí, ela está produzindo, você pode comer, você pode se alimentar, você vai ter, a terra está abençoada por mim, mas de repente Deus diz, olha, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. A terra já não é mais a mesma coisa, a terra entrou num circuito diferente, o pecado bagunçou com tudo, é uma nova lei, é a lei da agora, onde eu já não sou mais o que estou dirigindo todas as coisas, mas o pecado entrou aqui, e o pecado bagunçou com tudo. O pecado movimentou toda a organização da qual eu tinha estabelecido. O pecado administrou tudo. Sabe por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Porque o pecado domina agora. Sabe por que um pai mata um filho? Porque o pecado entrou na vida do ser humano. Porque logo depois, onde o ambiente era extremamente harmonioso, você vê que na criação de Deus, um filho mata um e outro irmão. Quando Caim e Abel entram e existem, você vê logo depois Caim matando Abel, por causa do pecado. Não tem nada a ver com Deus, mas tem tudo a ver com a lei do pecado. E o pessoal questiona, Deus é bondoso? Deus continua sendo bondoso, mas a lei do pecado entrou, e a partir daí as coisas se confundiram. Romanos 8 diz, a natureza criada foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Significa, gente, que a própria natureza sofre com a lei que foi estabelecida pelo próprio pecado. O que eu e você precisamos entender é que hoje estamos debaixo de uma lei onde Deus é bom, mas quando Ele disse, vocês estão comigo, ou vocês quebraram o vínculo comigo, e se vocês quebrarem o vínculo comigo, há uma nova lei. Não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E a lei é a lei da morte. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com vocês. Esta é a lei. O interessante é que a gente julga a culpa toda em Deus.
como se Deus fosse o culpado. Mas Romanos 8 diz que a natureza geme esperando o dia da redenção. Significa que Deus continua sendo bom. Ele tem um projeto de redenção, um plano de que Ele, mesmo sendo traído por nós, Ele vai redimir todas as coisas. Por isso que no meio de tudo isso, nós podemos olhar para Ele, como o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, e mesmo no meio dessa bagunça toda, nada me faltará. Ele me prepara um banquete para mim e faz transbordar o meu cálice, e a bondade, e a misericórdia, e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Timóteo ainda acrescenta dizendo, essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E ainda tem um texto de Isaías que eu gosto bastante, 46:4, que diz assim, mas na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Porque Deus continua sendo bom. Eu gostei muito desse texto de Isaías 46. Eu fiz o casamento do Tiago semana passada, e eu vi uma foto minha e eu estou com uma mecha branca. Eu até passei gel hoje, porque fica mais brilhante, então ninguém vê o cabelo branco. Eu cheguei aqui um menino, há 12 anos atrás, vocês acabaram comigo. Esse é o fato. Vocês destruíram comigo. Eu estou um velho, mas ainda tenho cabelo, tem alguns que nem isso tem. Mas a verdade é que eu olhei para esse cabelo branco e eu falei assim, estou envelhecendo, e agora? Como vai ser daqui para frente? Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Que tipo de Deus existe? Um Deus bom. Que tipo de Deus existe? Um Deus bom. Um Deus confiável. Um Deus que não nega a si mesmo. Um Deus que tem um projeto mesmo no meio da nossa traição, quando nós os escanteamos. Um Deus que hoje, quando nós o questionamos, vendo todas as catástrofes do dia a dia, e nós questionamos se existe um Deus bom, que não tem nada a ver com Ele, essas catástrofes todas, nós podemos olhar e falar assim, existe um Deus bom, e Ele continua sendo bom. A questão é que a terceira pergunta é, o porquê do materialismo? Então, por que nós vivemos num mundo tão materialista, onde a ideia é, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Agora, se a questão não é se Deus existe, mas sim, que tipo de Deus existe, e a bondade de Deus é questionada, ou seja, se Deus não é confiável, então é necessário acumular. Se Deus não é confiável, então o necessário é acumular. Presta atenção. Se a grande pergunta hoje não é se Deus existe, mas que tipo de Deus existe, e se eu olho e eu vejo, Deus não é bom, se Deus não é bom, Deus não é confiável, então a resposta que eu dou, eu preciso acumular. Eu preciso correr atrás de coisas o tempo todo que me deem segurança. E a queda foi isso. A queda foi questionar se Deus era bom, para eu acumular para si algo agradável ao paladar, que era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento. Você lembra da queda? Foi assim que a serpente convenceu a Eva. Eva disse, o que foi mesmo que Deus disse? Deus disse que você poderia comer de todas as árvores daqui do jardim. Deus disse que cuidaria de você. Deus disse que daria para você uma vida plena. Deus disse que daria para você liberdade de você ter todas as coisas aqui. Deus disse que Ele era bom, que Ele criou todas essas coisas para você. Foi isso que Deus te disse? Foi isso.
Ele disse que eu só não podia comer desta árvore daqui. Foi a única coisa que Deus nos disse. Foi a única coisa que Deus nos disse, disse Eva à serpente. Ele disse que eu não podia comer desta árvore. E a serpente disse, mais claro que ele disse isso. Porque ele sabia que no dia que você comesse desse fruto, você se tornaria como Deus. Então ela olha para a árvore, e ela enxerga o fruto, e ela vê que o fruto é agradável ao paladar, deve ser gostoso. Ela vê que o fruto é atraente aos olhos, e além disso, deve dar inteligência. Ela diz, eu vou acumular para mim. Esse Deus deve estar me enganando, está passando a perna em mim. Eu não confio mais em Deus, Ele não é bom. Ele está me escondendo alguma coisa. Eu preciso acumular. Então eu vou trazer para perto de mim. Se Deus não é confiável, então eu preciso acumular. Se Deus não é confiável, então eu preciso juntar. Se Deus não é confiável, eu preciso ter. Mas se Deus é bom, eu não preciso dessas coisas, eu só preciso de Deus. Eu me desapego. OLX, desapego. Por isso eu quero olhar para Mateus 6, de 9 a 13, o sermão, a oração do Pai Nosso, e pensar com vocês alguma coisa. Antes de pensar na oração do Pai Nosso, eu quero pensar no próprio Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das principais mensagens que nós temos na Bíblia. É quando o próprio Deus nos ensina a respeito do que é ser discípulos. Logo no começo ele chega dizendo o seguinte, escuta gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quem quer me seguir vai ter que entender que vai ter que ser totalmente contrário a tudo o que está por aí. Porque o que está por aí está perdido, está contrário aos meus valores. O que está por aí vive de acordo com princípios que não são os meus. Este mundo e essa humanidade, eles não têm a mesma visão que eu tenho, e eles estão mortos nos seus próprios pecados e delitos. E eu vim aqui para resgatá-los de tudo isso. Por isso vocês precisam ter a mente transformada, e eu quero ensiná-los a pensarem diferentes. Primeira coisa, e ele começa dizendo o que é ou quem é feliz. Ele começa dizendo o seguinte, felizes são aqueles que são mansos, os que são perseguidos, os que são humildes, os que choram e assim por diante. Ele já mostra que a felicidade é contrária a tudo aquilo que o mundo tem apresentado como felicidade. Porque a felicidade no mundo não são os mansos, são os orgulhosos. Ele vai dizer, ninguém que é mansinho neste mundo é feliz, pelo contrário. Neste mundo é aquele que tem peitado, aquele que tem chegado junto, aquele que tem defendido os seus direitos, aquele que tem gritado em praça pública, aquele que tem mostrado quem é. Estes são os caras, mas eu estou dizendo que felizes são os mansos. Os mansos é que serão de fato felizes. E digo mais, felizes são os que têm fome. No nosso mundo hoje em dia, felizes são aqueles que têm o freezer lotado, felizes são aqueles que abrem a geladeira e a geladeira está cheia. Parece que você chega em casa e diz, vem olhar. A gente tem vergonha quando alguém vai em casa e você fala assim para os seus filhos, não deixa o cara abrir a geladeira, porque eu ainda não fiz compra, o cartão não virou e a geladeira está vazia. A gente vai passar vergonha se ele abrir a geladeira e ver que só tem a garrafa d'água. E se ele for beber a água vai estar com gosto de geladeira, sabe? Então oferece a água da torneira, que está melhor do que da geladeira. Porque a gente parece que tem vergonha. Porque felizes são os que estão com a geladeira cheia. Os que têm fartura. É ou não é? Parece que a gente tem esse conceito. A gente tem e aí Jesus ensina que felizes não são esses. Felizes são os perseguidos. E não são os que têm segurança. Porque parece que nós somos felizes se a nossa casa tiver a cerca elétrica e o muro alto.
dentro de um condomínio que a portaria for muito bem segura e o muro do condomínio for alto com cerca elétrica e tiver vigias. E aí a gente vai ser feliz. Enquanto que Jesus está dizendo, felizes são os que são perseguidos, e não os que têm essa segurança. Ele traz um conceito totalmente diferente, dizendo, escuta, o que eu quero que vocês entendam é que este mundo está vendendo um jeito de pensar, que não é o meu jeito de pensar, e vocês precisam mudar a maneira de pensar. Que o que eu quero que vocês entendam é que a felicidade é outra. O caminho de felicidade é outro, vocês estão totalmente errados, por isso que vocês são infelizes, por isso que vocês estão nessa busca desenfreada, e vocês continuam não achando, porque a vida é simples, a vida sou eu, a simplicidade da vida em Cristo. Felizes são estes, e no dia que vocês entenderem, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão se tornar sal e luz. O mundo está perdido, porque vocês não se tornaram o sal. Na verdade, vocês não valem para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. E vocês deixaram de ser luz. Não estão indicando caminho nenhum. E aí ele entra mais para frente, dizendo, então eu vou ensinar vocês a orarem. E a oração do Pai Nosso é uma lição contra o materialismo. O consumismo. Ele quebra as nossas pernas contra o possuir, ter. Ele diz assim, vocês ao orarem, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E então não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele apresenta algumas características que quebram a nossa perna em relação ao materialismo. A primeira característica é que a dependência é radical. Essa oração ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se fosse uma peça de teatro, onde o Pai nosso que estás nos céus, no palco principal está Deus. Santificado seja o teu nome, o principal ator é Deus. Venha o teu reino, o papel principal é Deus. E seja feita a tua vontade, é dele a fala principal. Interessante é que nas orações que nós fazemos, nós em geral nos colocamos em primeiro plano. É como se nós tivéssemos que colocar para Deus aquilo que nós queremos. E Jesus começa nos ensinando que a oração, a pessoa principal da oração é Deus. No palco principal está Deus, o principal ator é Deus, o papel principal é de Deus e a fala principal é dele. É para ele, é com ele e é por ele e é nele que nós vamos orar. Ou seja, a oração toda é focada em Deus. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver para mim. Não tem nada a ver para que as coisas sejam voltadas para mim. Eu preciso orar porque eu preciso melhorar a minha condição de vida, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um emprego novo. Não, Deus, eu preciso é do Senhor. O Senhor é o centro da oração. O Senhor é o conteúdo da oração. O Senhor é o propósito da oração. O Senhor é o foco da oração. Nós somos meros coadjuvantes dessa história toda. Na verdade, não temos existência independente. Nós somos coadjuvante. A nossa existência é totalmente dependente de Deus. Não temos capacidade de nos autossustentar. Tudo o que somos e tudo o que possuímos é derivado. Nosso valor não está ligado à riqueza, posição social, realização ou status. Tudo isso é dádiva de Deus. Obviamente,
esta verdade maravilhosa, ela contraria frontalmente a tendência moderna de definir as pessoas pelo que elas produzem ou pelo que elas possuem. A oração do Pai Nosso, ela começa confrontando o materialismo, porque ela quebra quem eu sou ou o que as pessoas são, e ela exalta quem Deus é. A segunda coisa é que a distribuição é radical. O pão, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão deixa de ser meu, mas ele passa a ser nosso. Ariovaldo Ramos, ele diz que eu tenho que ser a padaria de Deus. E enquanto eu não foquei a minha oração em Deus, eu vou buscar o meu pão. Mas quando eu foco a minha oração em Deus, eu vou buscar o pão que é nosso. Significa que eu entendo que Deus dá coisas para mim que elas não são mais para mim, mas elas pertencem ao reino. E aquilo que Deus me dá, Ele me deu para que eu distribua dentro do reino. Significa que servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O fiel no pouco significa que sobre poucas coisas Deus vai me colocar, e eu vou ser fiel naquilo, mas naquilo nunca é para mim, aquilo sempre será para o reino. Interessante é que nós muitas vezes não entendemos isso. Na maioria das vezes nós somos tão materialistas e tão consumistas que a gente continua pedindo para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho visto pouca gente que nessa vida tem se enriquecido e tem morrido rico. Poucas pessoas. Porque o Deus é oco. O Deus é oco. Para falar a verdade, gente, eu tenho visto muita gente passar necessidade quando já teve muito. Porque o Deus é oco. Interessante é que a Bíblia está dizendo que dá-nos hoje o pão nosso. Senhor, me ajuda a ter para distribuir. Me ajuda a ter para distribuir. E eu não estou falando disso porque a gente tem que olhar para as crianças pobres da África para aumentar a contribuição da arca. Pela graça de Deus, a gente tem suprido as necessidades. Mas às vezes eu vejo no meio da gente tão fútil, que tem tanta gente passando necessidade dos nossos lados, e a gente só sabe falar da troca de carro e das viagens para o exterior, não sabendo pensar em acolher a necessidade dos outros. Eu não sou contra a troca de carro, nem a viagem para o exterior. Eu sou contra quando a gente não sabe olhar a necessidade dos outros, porque o pão é nosso, não é meu. A partir do momento que o carro e as viagens são muito mais importantes do que as necessidades dos outros, nós nos tornamos materialistas e consumistas. Mas a partir do momento que o pão é nosso, nós nos tornamos cristãos de fato. Terceiro ponto é que a unidade é radical. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Para que eu tenha um coração desprendido
das coisas, eu tenho que ter um coração ligado em pessoas. Eu nunca vou ter um coração ligado em pessoas se o meu coração não for desprendido de coisas. Por isso que Jesus começa dizendo, o foco é em Deus, você vai ter que se desprender das coisas, para depois você se desprender das pessoas, para você se prender em pessoas. Pois bem, quando ele diz perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, o que ele está querendo dizer é, perdoa as nossas dívidas. Dívidas muitas vezes têm a ver com pendências, coisas que os outros nos devem. Ele diz, o que os outros nos devem, você vai ter que abrir mão, vai ter que deixar de lado, vai ter que abrir mão no sentido de que fala, cara, eu não vou carregar e não vou colocar mais a cobrança no meu bolso, eu vou rasgar o escrito de dívida. Da mesma forma como Jesus rasgou o escrito da dívida, eu vou rasgar. E gente, cristianismo é coisa séria. Cristianismo não é papo furado, eu vou perdoar, mas eu não vou trazer mais a pessoa para o meu convívio. Se você não vai trazer a pessoa mais para o seu convívio, o texto diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você está falando o seguinte para Jesus, eu vou perdoar Jesus, mas eu também não quero que o Senhor me traga mais para o seu convívio, porque é no mesmo patamar, é no mesmo padrão, perdoa na mesma proporção que eu estou perdoando, então tá bom, eu vou perdoar, mas eu não quero mais conviver com ele, então da mesma forma como eu estou perdoando, o Senhor me perdoa. Então Jesus está dizendo, tá bom, é assim que a gente vai fazer, porque é dessa maneira que eu vou te perdoar. Se você está me pedindo para te perdoar como você me perdoa, ou como você perdoa, é assim que eu vou te fazer. Se você não quer pagar o preço do cristianismo, então o teu cristianismo vai ser do preço que você paga. Se você quer pagar o preço desse nível superficial, é neste nível superficial que você vai ter vínculos comigo. O que eu quero que você saiba é, ou você cai no nível que você tem que cair, ou você vai ficar nessa porcaria de cristianismo que você vive. Aonde você continua nessa vida sem marcas de Cristo. Porque a marca do cristianismo é séria, é compromisso sério. É pagar o preço. Qual foi o preço que Cristo pagou? É o mesmo que você tem que pagar. Cristo pagou alto preço. Tá bom. E você quer ficar dizendo, tá bom, Jesus, eu não trago ele para dentro de casa mais. Jesus, tá bom, então eu não trago mais você para dentro da minha. É no mesmo padrão. É justo. É a oração que ele está te ensinando a fazer. Porque o cristianismo é unidade, é vínculo. Por exemplo, nós somos tão egoístas que nem orar a gente sabe orar direito. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder, segundo o poder que opera em nós. Quantos já oraram esse versículo? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta. Eu vou falar bem desse versículo. Eu não vou falar mal. Pode levantar a sua mão. Quantos já ouviram esse versículo? Agora eu gostei. Então a gente pega esse versículo e diz, Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E a gente pensa assim, eu preciso de um carro novo, o meu quebrou, eu não tenho dinheiro para isso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Senhor, faz infinitamente mais. Como se Deus fosse até São Longuinho. Ai, doeu. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Legal, bacana, interessante. Vai ler Bíblia, querido. Porque não tem nada a ver com o que Deus é capaz de fazer com o seu carro. Nada. Tem tudo a ver com o que Deus é capaz de fazer com a unidade do corpo de Cristo para experimentar o amor de Deus. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, para que possamos experimentar a unidade em amor. A unidade em amor. Porque Deus não está preocupado com o seu carro. Porque se preciso for, Ele vai fazer com que uma outra pessoa dê um carro para você.
ou empreste o carro para você, ou essa pessoa que você não quer trazer para dentro de casa, te dê carona, em amor. E o pior de tudo é que você vai de mão dadas com a pessoa, dizendo, eu te amo. E ela vai falar, eu também. Em Cristo Jesus. Ela fala, também. Meu carro quebrou, que bom, o meu não. A gente pode andar em Cristo Jesus no mesmo carro. Porque Deus fez infinitamente mais. Isto é o corpo de Cristo. Segundo o poder dele que opera em nós e não no seu carro. Está entendendo? É assim que as coisas funcionam, porque a unidade é radical. E por fim, a pureza é radical. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque nós lutamos para voltar a tudo isso. Quando nós formos orar, o centro da oração é nosso. Quando nós vamos pedir, as necessidades são voltadas para mim e não para a gente. Quando eu for pedir perdão, a unidade é minha. Deus, eu quero as coisas para mim e não, Senhor, me ajuda a voltar a ter o mesmo relacionamento que eu tinha antes. E aí eu fico centrado em mim, querendo mais, e o materialismo volta. O consumismo volta. E por causa disso, Deus deixa de ser bom, e eu não vejo as orações sendo respondidas, eu digo, Deus não é bom, Deus não é confiável, então eu preciso me assegurar nas coisas que eu vou me garantir, nas coisas que me dão segurança. Aí eu saio comprando coisas e adquirindo coisas e querendo estabelecer segurança em todas as outras coisas. Está entendendo o porquê do materialismo? Por causa dessas coisas. Agora, como é que atua o materialismo na nossa vida? Continuando no texto de Mateus, no Sermão do Monte, 19 a 24, ele diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Para onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Porque se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Eu acho isso um trava-línguas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aonde é que o materialismo ataca? Primeiro, ele ataca o coração. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o tesouro, aí também estará o seu coração. O meu coração passa a ser idólatra. Na verdade, nós fomos criados para adoração. Ou a gente adora a Deus, ou a gente deixa de adorar a Deus e vai adorar alguma outra coisa. A gente vai adorar algo que nos dá segurança, algo que nos dá alegria, algo que nós temos confiança. Ele passa a desejar algo que nos dê cada vez mais estabilidade. A minha identidade, ela passa a estar amarrada àquilo que eu possuo. Por exemplo, Lucas 12, 13 a 21, ele conta a história de um rico insensato. O primeiro, um jovem chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Pede para o meu irmão fazer uma divisão justa da herança da gente. Herança, gente, eu vou falar um negócio, é uma coisa. É uma desgraça, só dá problema. Por isso o meu conselho é o seguinte, ou vocês dividem em vida, ou vocês gastem tudo o que vocês têm em vida. Mas não deixem para dividir depois, não dá certo. E vou dizer mais, se vocês vierem pedir para eu, como pastor, fazer a divisão, porque vocês estão brigando, eu vou dizer um negócio para vocês, e eu já estabeleci isso. Vai ser mais barato vocês procurarem um advogado. Porque eu vou falar a seguinte coisa para quem está me procurando, porque
tá brigando por herança. Falar, é muito feio dois irmãos brigarem por dinheiro. A Bíblia condena. E porque a Bíblia condena e vocês estão em pecado, eu vou confiscar a herança de vocês. 100% é meu e eu vou dar 10% para a igreja. Fico com 90%, dou 10% para a igreja. Então saibam que vai ser assim daqui para frente. Então já não me procurem se é o problema de vocês a divisão de herança. Melhor procurar um advogado. Concorda? Melhor. Então tá bom. Um irmão foi procurar Jesus porque não estava concordando com essa história. E aí Jesus disse, não tem nada a ver com isso, cara. Vou contar uma historinha para vocês. Tinha um sujeito que num determinado momento da sua vida, a sua produção extrapolou todas as expectativas. Produziu demais, demais. Ele disse, eu não sei o que fazer com tudo isso. Ele disse, tive uma ideia. Vou destruir todos os meus celeiros, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. O sujeito falou assim, eu posso dizer para o meu coração que ele está seguro, que eu não vou ter mais problema na vida, que tudo aquilo que eu precisava para me garantir, estou garantido. Porque o meu problema era ter um futuro promissor, eu alcancei. Aquilo que me tirava o sono, não tira mais. Então agora eu posso sossegar. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Presta atenção, em nenhum momento Deus condenou a riqueza. Ele condenou quem não é rico para com Deus. Em nenhum momento ele disse que o problema é o dinheiro. Ele condenou quem não é rico para com Deus. Porque a Bíblia diz que o dinheiro, ele se torna o nosso Deus. Que o dinheiro, ele ocupa o lugar de Deus. Que eu passo a pensar e a ser administrado e a olhar o meu futuro, inclusive, somente da perspectiva de Deus. Como se a coisa que mais valesse fosse o dinheiro. Se a garantia de segurança fosse o dinheiro. Se aquilo que me desse a salvação fosse o dinheiro. Inclusive a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que salvação. Porque o dinheiro, ele pode se tornar o meu Deus. Porque ele ataca o meu coração. Segunda coisa, é que ele ataca a minha visão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ele desvirtua a visão do que realmente é importante. O texto diz, se os seus olhos forem bons, se tudo o que você está enxergando for iluminado do prisma de Jesus, todo o resto vai ser bom. Mas se aquilo que você está enxergando não for iluminado por Jesus, todo o resto está em trevas. Ele diz, o importante é a maneira como você enxerga. Enxerga-se tudo do ponto de vista material. E aí, gente, não tem como corrigir.
Os olhos sem a luz de Cristo serão trevas. E eu já vi muita gente dizer, eu não vou me misturar com aquelas pessoas porque elas são ricas. Eu não frequento tal grupo pequeno porque é grupo pequeno de gente rica. Eu não vou frequentar tal grupo porque é gente pobre. Eu não quero. E aí a síndrome de Caco Antibes espiritual, já viu isso? Eu não me misturo, eu não quero. Eu não vou naquele grupo pequeno porque lá só come crocrete. Entendeu? Quer dizer, eu não vou, sabe, é aquela tal história. E a Bíblia odeia isso. Isso tinha no tempo de Jesus, olha, ele só come com publicanos e pecadores. Isso não é novo, não é novidade. Mas o coração está tão mexido que os olhos não conseguem enxergar outra coisa. O materialismo, a pessoa olha e diz, eu não gosto nem da roupa que a pessoa usa. Olha o sapato dela. É Scarpete. É boa marca? Eu nem sei. É que hoje eu vi a loja. Ai, ai. Mas é a visão voltada para as marcas. A visão voltada, só usa e só filtra se tiver a etiqueta. Por fim, ataca a mente. Não há mais espaço para a provisão de Deus, para milagre. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu não consigo, eu não tenho a expectativa de conseguir mais na minha mente entender que Deus pode suprir as coisas, de entender que Deus pode manter a minha vida. Eu não consigo mais olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor vai ser aquele que vai, segundo a sua riqueza em glória, suprir todas as minhas necessidades. Eu preciso correr atrás do dinheiro, eu preciso proteger o meu futuro, eu preciso trabalhar, e eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. O que eu estou querendo dizer é que a mente está vinculada a uma dependência tão grande das coisas que tenho e daquilo que eu consumo, que eu não tenho mais uma dependência de Deus. Deus não é bom e Ele não tem mais o cuidado sobre mim, e eu preciso correr atrás dessas coisas. O fato é que tem uma última coisa. É como é que eu posso vencer o materialismo? Como é que eu posso me livrar de tudo isso? O primeiro passo é restaure o seu coração, o valor de tudo isso. 1 Pedro 1, 3-4 diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Ele nos deu uma condição nova, para uma esperança viva. Que esperança é? Eu não preciso mais depender de mim mesmo, da condição desse mundo, um mundo desleal, por meio de uma ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. A primeira coisa é, eu tenho um valor diferente. O que eu preciso entender é, eu não estou investindo nessa vida, eu estou investindo numa vida eterna. Eu não estou investindo mais neste mundo, mas eu estou investindo num mundo muito, muito superior. Eu estou investindo, porque isso aqui é passageiro e passa rápido, gente. Isso aqui não tem um valor durável, um valor eterno. Aqui a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões roubam mesmo. Quando a gente vê, já não está mais aqui, uma blusa desgasta, um carro vai embora, uma casa é assaltada e as coisas vão embora. Mas tem uma herança que jamais poderá perder, macular-se, ou perecer, macular-se, ou perder o seu valor. Ela é um bem eterno. É nesta situação que eu tenho que investir.
E eu tenho que entender este valor. Eu falo, cara, eu estou investindo na eternidade. E aí eu penso, qual é o maior valor que eu tenho que investir? E a Bíblia diz, no reino de Deus, quando Paulo diz, vocês são a minha alegria, a minha esperança e a minha coroa. São em pessoas. Eu tenho que investir em pessoas. Quando eu chegar no reino dos céus, o que vai fazer valer são as pessoas que eu investi. É o que Jesus disse para o rico insensato, cara, o seu celeiro está imenso, está cheio, esta noite você vai ser levado dessa terra, e aí? E aí? De que valeu tudo isso? De que valeu tudo isso? Agora, para pensar num Deus bondoso, que é capaz de te dar infinitamente mais, para você investir infinitamente mais, para quando acabar tudo isso, você olhar e falar, cara, os campos estavam brancos, e eu colhi muito para a eternidade. Você tem opção, e a opção está nas tuas mãos. Por isso, restaure o seu coração. Não vale a pena, Deus é bom, e Ele vai cuidar de você. Segunda coisa, restaure, ajuste o foco da sua visão. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ajuste o foco da sua disciplina. Parem de lutar. Parem de lutar. Disciplina. Disciplina. Eu estava e tenho acompanhado muito meus pais. Meus pais viveram um período que eu não vivo. Meu pai foi funcionário de uma multinacional 27 anos, conseguiu construir um patrimônio que eu não consigo. Eu sou autônomo, não tenho fundo de garantia. Eu olho para a minha terceira idade, eu falo, como é que eu vou conseguir viver na minha terceira idade num Brasil como os dias atuais? Onde a previdência do nosso querido Brasil não é nada confiável. Será que eu vou ter uma previdência pública que me garanta alguma coisa? Eu faço uma privada, mas eu não acho que essa previdência privada também vai me dar garantias. Não tenho condições, por não ter fundo de garantias e uma série de outras coisas, de construir um patrimônio. Eu e a Dani, a gente tem uma casa que a gente vive. E tem dias que eu fico pensando, dizendo, como vai ser a minha terceira idade? Estou num momento onde meus filhos daqui a pouco estão entrando na faculdade, uma série de outras coisas, e eu vou ter que ajudá-los nesse período. Eu digo, não vou conseguir poupar. E sabe Deus, e aquele coração começou a ficar apertado com essas coisas todas, e eu disse, Deus, como é que eu vou me preparar para a terceira idade? Aí veio esse versículo e disse, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu disse, é isso mesmo, Deus. É isso mesmo. O Senhor existe. E eu creio que o Senhor é bom. O que eu vou fazer agora é viver uma vida simples. E essa vida simples vai ser focada naquilo que o Senhor pede para eu fazer agora. Eu vou ajudar o que precisa ser feito. Ajudar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou investir no teu reino. Eu vou fazer o que Eclesiastes diz. Eu vou jogar meu pão nas águas. Para ver se daqui a alguns dias eu não posso recolher esse pão mais tarde. É isso que a Bíblia diz. É isso que eu vou fazer. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. É uma vida simples que eu tenho que viver. É vida simples que eu vou viver. Eu vou fazer o que o Senhor está propondo. É disciplina? Eu vou ajustar meu foco. Mas é assim que a gente vai viver. Terceira coisa,
Exercite a fé. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais um versículo interessante. A gente diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pois é, esse versículo está dizendo, você pode tudo, pode mesmo passar por privação. Então quando você for dizer, tudo posso naquele que me fortalece, não é que você pode ter mais, mas você pode passar pelas privações. Então você diga com a boca cheia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas provações, pelas privações, porque o Senhor me fortalece. Como a Bíblia é interessante, né? E como a gente é tão egoísta que lê a Bíblia voltado para nós mesmos só, né? O individualismo a gente vai tratar, esse é outro vilão. Mas o materialismo, ele é vencido quando a gente passa por privação. A privação é um bom exercício. As lutas são situações que Deus nos dá para sermos trabalhados, lapidados e principalmente transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso não reclame das lutas. Olhe para as lutas e diga, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou passar por elas. Eu vou aprender a viver com muito e a viver com pouco, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu talvez agora não seja a hora de pedir, Deus me dá mais, mas é Deus me ajuda a passar aí a viver com pouco, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, porque as coisas não são o meu Deus. O dinheiro não é o meu Deus, o bem material não é o meu Deus. Deus é bom e Ele é o meu Deus, é Ele que eu preciso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus é bom, gente. Deus está vivo, Ele não morreu, Ele continua aí. Por isso, eu queria dizer que você tem que decorar 2 versículos, esse é o da semana passada, quem decorou, levanta a mão. Ah, não acredito. Testa, Lu e Edi, foi isso? Os 3? Tem mais alguém? Queria dizer que vocês podem passar na minha sala o quanto vocês quiserem esse ano, que eu oro com vocês. O resto não tem nem direito a telefonema. Nem direito. Mas vocês, porque vocês estão se esforçando, são merecedores, viu? O quanto vocês quiserem. O resto, versículo é para ser decorado. Decorado. Tenham o cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse era o versículo da semana passada. Quem não decorou, está aí um versículo para decorar. O segundo, para esta semana. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Esse é o versículo para a gente, Dan. Esse é o versículo da nossa previdência. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, graças a Deus, meu amor, meus cabelos brancos já estão surgindo. Sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Um Deus que é bom, que não está morto, pelo contrário, está vivo, que não abriu mão de mim, pelo contrário, continua investindo e crendo que eu valho a pena. Um Deus que tem altos planos para mim e para você. Um Deus que continua com planos de bem e não de mal, planos de paz. E diz ainda que Ele vai dar um fim que eu desejo. E eu olho para esse texto dizendo, mesmo na minha velhice, quando tiver, e se tiver cabelo branco,
Sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Eu não preciso temer coisa alguma, nenhuma, porque o Deus bom, Ele continua sendo comigo. Ele continua sendo comigo. Mesmo hoje, quando eu ainda tenho forças, mesmo no futuro, quando eu não tiver mais, Deus continua sendo comigo. O que eu preciso é torná-lo sempre o meu Deus. Sempre. Proteger o meu coração, proteger os meus olhos, proteger a minha mente. Torná-lo sempre o meu Deus. Deus é bom e Ele continua vivo. Semana que vem a gente vai ver o ativismo. A vida tem que ser cheia de ação e o pensamento principal é: eu sou o que eu faço. Mas a ideia ainda continua sendo, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Deus é bom. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que não morreu. É um Deus que continua vivo. É um Deus que é presente. É um Deus que está cuidando da gente. É um Deus que é cheio da misericórdia. É um Deus que é cheio da graça. É um Deus que quer cuidar a cada dia mais e mais de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.